Um avião misterioso, sem identificação, foi visto chegando em Porto Alegre a partir dos Estados Unidos e saindo depois para São Paulo. O que é esse avião? O que ele tem a ver com os militares dos Estados Unidos e com a CIA, hein? Vamos descobrir essa história muito louca com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pedro. Não, misterioso. Essa história do avião dominou a noite de todos os cracudos de notícia na noite passada. Exatamente. Pô, chega... Eu falei, para início de conversa, eu falei errado, eu falei que o avião veio dos Estados Unidos, na verdade veio de Porto Rico, né, mas veio assim, dos né? Estados Unidos, a trajetória completa vem de Nova Jersey. Exatamente, mas vamos lá, explica aí a história para quem não viu. Vamos explicar. E Bom, isso, eu vou até fazer uma anedota, eu vou falar da gente mesmo. Estávamos, eu e Ana, saindo do plantão, e aí, do nada, eis que sai no Jornal o Globo. Na verdade, assim, eu recebi uns minutinhos antes, a Xanda lá da Folha Democrata me avisou, o Vinícius Petiol postou isso aqui. E aí era um avião que teria sido usado, que foi, de fato esse modelo foi usado por agentes da CIA em outras operações, e é um avião militar sem identificação que estava em Porto Alegre. Do nada. Do neida. Tipo, bizarro. E aí, vamos com calma, Ana, porque essa é aquela notícia, tal como a facada do Bolsonaro, 1 milhão de teorias da conspiração, inúmeros memes também, maravilhosos. O que os agentes da CIA foram fazer investigação com o pastor que botou peruca, foram fazer todo tipo de coisa, enfim. Isso se inundou a internet. Tipo, a internet brasileira tava oscilando entre vamos morrer, porque numa guerra contra os Estados Unidos, você imagina o exército contra eles. A gente ia perder na primeira. E ao mesmo tempo, um monte de gente tentando passar pano, não é nada disso. E assim, a história tá super mal explicada. Eu vou trazer o G1, que cobriu junto com o Globo essa história. E assim, várias coisas me causaram estranhamento nessa história. Primeiro, nessa matéria, nessa nota do G1 mesmo, sumiu a referência à CIA, tá, Ana? E não é mentira. Essa aeronave foi usada, mas assim, aparentemente os repórteres ou os editores falaram, esse dado não é importante, e começaram a suprimir das matérias. Acho que também, talvez, para não criar pânico. Mas isso é importante e a gente tem que ficar meio de olho para saber onde a gente está pisando, né? A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o avião que pousou em São Paulo. Essa é a aeronave. Quando vocês falam assim, é um Boeing normal, tem uma bandeirinha dos Estados Unidos, mas assim, não tem mais nada. Quem vai em aeroporto hoje em dia tem 500 propagandas. Tem avião envelopado com marca de achocolatado. Tem de tudo. É muito estranho um avião desses, tipo, parado no Brasil. E aí eu vou trazer... É um avião... Dá pra chamar assim? Um avião oficial? Ele é um avião... Eu tava vendo uma análise de especialista de tráfego aéreo e aviação mesmo. Ele tava me explicando que ele por fora é um Boeing mesmo, convencional, só que por dentro ele tem vários mecanismos que mostra que é um veículo militar mesmo. Ele tem uma escada improvisada para mergulhar na água, ele tem um bagageiro retrátil, ele é todo feito realmente para levar convidados que sejam diplomatas, que sejam cônsuls, e eventualmente o Trump pode usar um avião desses. Então é bem bizarro que isso tenha acontecido. Qual foi o avião que pousou em Porto Alegre? Vamos para as especificações técnicas. É um Boeing C-332B, de matrícula 009001, modelo militar usado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Quando e de onde ele chegou? A aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13 da terça-feira, vinda de San Juan, em Porto Rico. Antes disso, ele passou pelos Estados Unidos. Foi mais ou menos quando a gente recebeu a notícia, era umas 7 da noite, lembra? Tipo, já tava pousada a aeronavezinha lá, e aí virou notícia. Que eu tava falando, se não aconteceu nada, não é nada, mas assim, se for um grande furo de reportagem, a gente tava brincando que a capa do Zero Hora vai ser Gaúcho, vaza... Gaúchos descobrem... Avião da CIA no Brasil. Para onde seguiu depois? Ele decolou às 19h52 e pousou horas depois no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eu lembro do horário, era 21h44, onde permaneceu até a manhã desta quarta-feira.
qual foi o trajeto anterior da aeronave. Na segunda, dia 18, o avião partiu da base aérea em Ridgetown, em Nova Jersey, foi o que eu falei para vocês, veio dos Estados Unidos. Foi para Tampa, na Flórida, e depois seguiu para San Juan, em Porto Rico, antes de vir para o Brasil. Um dado importante para saber, tá? Essa aeronave, além de ter escadas e bagageiro retrátil, ela tem comportas adicionais de combustível. Então, em tese, esse avião consegue fazer todo esse trajeto sem reabastecer. O que eu acho muito estranho é ele ter ficado parado muito tempo ontem, e ele ainda tá em Guarulhos, ele não saiu de lá. Ah, não? Não, tá aqui ainda. Então eu acho muito esquisita essa história. O avião teve autorização para entrar no Brasil? A Fraport, que administra o aeroporto de Porto Alegre, confirmou o pouso e informou que a aeronave partiu com destino a Guarulhos. Já a GRU Airport, a concessionária de Guarulhos, confirmou a chegada do avião e destacou que a operação ocorreu normalmente com autorização do Ministério da Defesa. Que tipo de avião é o C-32? É uma versão militar do Boeing 757-200, configurada para transportar autoridades norte-americanas como presidente, vice-presidente, líderes militares e membros de gabinete. Tem capacidade de 45 passageiros e alcance até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento. Então ele é comparável a esses aviões aí presidenciais. O que falta saber? Qual que era a missão dessa aeronave no Brasil? Até agora não houve uma explicação oficial. Agora já tem, tá? Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Quando a matéria saiu, não tinha. Quem estava a bordo do avião? Apesar da PF ter informado nesta quarta que o avião transportava diplomatas americanos, não há detalhes de quem são eles ou quais eram os nomes desses representantes. Qual a posição das autoridades brasileiras? Aí o G1 consultou a ANAC, a FAB, sem respostas. E o que disseram as concessionárias? Aí repete essas informações da Fraport. Qual é o lance da CIA, gente? Vamos lá, que isso é muito esquisito. Primeiro, vocês sabem, já teve corte aqui do Meteoro, que os Estados Unidos estão fazendo exercícios militares nos arredores da Venezuela. Quando a primeira notícia que saiu sobre isso, saiu às 18h14 no Globo. Sem identificação, avião misterioso usado pela CIA pousa em Porto Alegre em missão nos Estados Unidos. Veja, gente, eu não tô pegando notícia da Fórum, eu não tô pegando do DCM, eu tô pegando do Globo, uma matéria assinada e que não foi mexida. E o avião é esse aqui. É muito esquisito isso. É um avião todo branco. E aí a informação sobre a CIA. Um Boeing 757 sem identificação externa chamou atenção ao aterrissar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A aeronave pertencente ao governo dos Estados Unidos é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Apesar do histórico militar, o Globo apurou que o avião estava transportando funcionários do consulado dos Estados Unidos na cidade. E aí eu complemento com a matéria da CNN Brasil conversando com agentes da PF que disseram que esses funcionários do consulado americano, esses diplomatas foram conduzidos até o consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre. Então, aparentemente, a missão é essa. E aí, gente, eu vou trazer um histórico meu, tá? Tem um ex-agente da CIA chamado John Kiriakou, que ele deu uma entrevista para minha colega Sara Vivacqua, e eu tive o privilégio de fazer uma segunda entrevista com ele depois que o Lula foi eleito. E ele me contou muitas histórias. Ele falou que conhece, por exemplo, o Glenn Greenwald, que foi repórter lá do Intercept Brasil, conhece o Julian Assange, era um cara que fez muito campanha pela libertação do Julian Assange, e ele me contou um pouquinho sobre como funciona de fato a CIA. Então foi uma matéria grande que eu fiz, e depois eu fiz várias mini matérias com as aspas que ele falou. E aí eu só vou trazer a primeira pergunta que eu fiz para ele. Eu perguntei na época, foi julho de 23. Perguntei para ele, uma reportagem do Financial Times diz que segmentos do governo dos Estados Unidos, incluindo o Exército, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca, fizeram campanha para manter as eleições de 2022 e a vitória do Lula. Por que isso aconteceu? E aí ele me explicou. E ele conhece bem a imprensa, tá? O John, para quem não conhece, por que ele é ex-agente da CIA? Ele denunciou as torturas que os militares americanos fizeram no Afeganistão e no Iraque. Pegou pena de prisão e ele disse que ele ostenta essa prisão como um orgulho, inclusive. Ele disse que não faria nada de diferente, ainda mais ele sabendo que os caras fazem.
E aí ele diz assim, a CIA e a comunidade de inteligência americana mantinham relações muito próximas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é o presidente agora? Não é mais o Biden. Isso chama atenção. O artigo do Financial Times tem crédito e normalmente suas fontes são muito, muito boas. Eu conheço vários repórteres do Financial Times aqui em Washington e seus principais jornalistas. Para acreditar nessa reportagem, algo mudou na política dos Estados Unidos e eu tendo a pensar que a mudança foi que Donald Trump não é mais presidente, na época era o Joe Biden aqui em Washington. É o tempo de Joe Biden. Joe Biden conhecia o presidente Lula e havia trabalhado com o presidente Lula no passado e foi determinado que seria melhor para os Estados Unidos se Lula fosse presidente novamente. O governo americano, a CIA e a comunidade de inteligência não têm autoridade ou mesmo capacidade de decidir quem será o presidente de qual país, especialmente de uma grande potência como o Brasil. O que eles podem fazer é oferecer ajuda clandestina, dinheiro para uma campanha ou talvez as suas operações de influência na mídia. Não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que é possível, porque ele viu isso, viu operações em outros países e que faz sentido para mim. E aí, Ana, eu ia te falar, assim, tava todo mundo falando disso ontem na fiscalização ali digital do avião, tinha 9 mil pessoas assistindo, a Sofia e a gente estava pontuando isso. E assim, me chama muita atenção. Capa da Folha de São Paulo de hoje, manchete, bancos perdem 41 bilhões em valor de mercado após decisão do Flávio Dino. Capa do Estadão, pior ainda, CVM aponta indícios de crimes financeiros na gestão do Banco Master. Não tem avião. O avião não foi notícia dos principais jornais. O Globo também não botou, tá? Pedro, me dá a impressão assim, de quando tava rolando a notícia, isso para mim em si é a notícia. A preocupação e a atenção que esse avião recebeu e por que ele nos desperta essas sensações, né? Obviamente, a gente tem um momento em que os Estados Unidos estão ameaçando de guerra um país aqui do lado, tá? E estão ameaçando o Brasil também, dia sim, dia também. Ameaçando não apenas com tarifaço, mas ameaçando intervenção, sanções e cada vez mais escalando a animosidade com o Brasil. E aí, de repente, você vê um avião americano, um avião militar americano, né? Sem identificação, parado num aeroporto brasileiro e ninguém consegue responder prontamente uma resposta clara do que é que esse avião está fazendo aqui, acende todas as luzes vermelhas. É teoria da conspiração? Veja, não estou dizendo que eles vieram resgatar o Bolsonaro ou vieram fazer alguma coisa, não é isso. Mas que acende alertas, né? E mesmo as explicações que vieram posteriormente, vieram trazer diplomatas pro consulado. Me falta mais informação aí. Esse tipo de transporte, neste tipo de avião, de diplomatas para o Brasil, é comum? O que aconteceu? Por que esses diplomatas estavam fora, estão vindo? Tudo isso é regular ou não? Tem alguma coisa que está diferente? Aí, por que ele foi daí para São Paulo? Por que continua em São Paulo? Sabe? E por que parou em Porto Rico antes? Sabe? Todas essas explicações, elas ajudariam a dissolver as preocupações. E as preocupações, veja, não as teorias da conspiração, mas as preocupações são legítimas, porque a gente está num momento de ataque à soberania. Então, no mínimo, a gente tem um problema seríssimo aí de comunicação e de informação na chegada desse avião aqui. Mesmo na própria matéria que você me trouxe primeiro ali, diz assim, o Ministério da Defesa diz que estava ok o pouso em Guarulhos. Tá, mas e em Porto Alegre? Não, sabe, as informações são... Por que tá ok? Pra mim não tá claro. Tá okay. Falta uma explicação a mais. Não, tá ok porque é um transporte regular e tal, é assim mesmo que faz, tarará, tarará. Faltou explicação. A meia explicação, ela cria espaço para todo tipo de especulação e eu diria, neste momento, um pouco de atenção é necessário. Né? Claro, as pessoas começaram... E aí eu imagino que a cobertura deva ter amainado também, porque
o jornalismo tradicional, né, tem um pouco desse, não posso parecer conspiratório, tal, ok, que é uma preocupação válida também, né? Mas às vezes se abafa uma determinada notícia com meia apuração. E eu acho que aí foi meia apuração, entendeu? Aí todo mundo gera aquela... É meio que um efeito de espiral do silêncio, né? Não se fala disso porque falar disso pode parecer vergonhoso e tal. E o meu ponto tá um pouco mal explicado essa história, e num momento em que há uma tensão entre os dois países, contar uma história pela metade dar a chance de criar esses discursos, e isso pode em si também se tornar um problema. Não, eu acho assim, concordo contigo que pode ter um lado que abafaram também, porque, assim, notícia desse tipo, gente, para criar um pânico absoluto, porque, assim, a gente pode ter, assim, a gente fica com medo real, e aí, vai rolar uma guerra, o que vai acontecer, sim, né? São pensamentos que são válidos. Mas o que me pega, Ana, não é nem só a meia apuração, sinceramente, eu não deveria esperar isso dos colegas, mas de uma certa forma eu meio que espero. Agora, quando o jornal não bota essa notícia, veja bem, podia não ser na manchete, podia ser na notinha do lado, sabe? Só pra constar. Uhum. Não, teve um avião meio bizarro que apareceu ali. Não, ela sumiu. Por que isso não é uma notícia? Isso essa é uma questão a se perguntar, assim. No mínimo, o fato é isso, né? No mínimo, o fato de que pousou um avião aqui causou um furor. Tinha 9.000 pessoas acompanhando esse avião no Flight Radar, né? Uhum. Uma delas era a Sofia. Uma delas era a Sofia. E assim, os brasileiros não têm assim, um costume tão grande de acompanhar o Flight Radar, né, gente? Eu acho que talvez o fato da gente ter olhado isso, das duas, uma... ou estão brincando com as 9.000 pessoas e toda a redação do Meteoro, ou talvez a gente tenha evitado que algo pior acontecesse, porque eu sempre sou daquela tese que coisas mal explicadas, quando você bota a lupa e joga luzes, tem menos chance de dar... ou pelo menos rende memes, né? A gente já passou do tempo aqui, mas eu vou lançar uma ideia. De novo, vou me chamar de conspiratória. Não estou dizendo que houve uma conspiração. Mas estou justificando porque que é muito fácil gerar uma conspiração nesse caso. As pessoas dizendo, poxa, mas aí é um avião da CIA, tudo bem, não é da CIA, mas é um avião numa missão secreta dos Estados Unidos e tá lá sendo rastreado pelo Flight Radar. Gente, este é o país que botou um jornalista no grupo do Telegram para discutir planos de guerra. Então, assim... eu consigo entender por que as pessoas desconfiam, sabe? Tudo pode, né? Tudo pode acontecer nesse mundo, meu Deus. Ficamos por aqui, Pedro? Eu tenho um recadinho ainda. Que história. Vamos lá. Café? Não, já estourou completamente, mas eu vou falar do café, é isso aí. Ué. Gente, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma recomendação da Vero Cafés Especiais, aí para, né, você tomar, vai que você está se sentindo aí nervoso, ansioso com as notícias do dia. Toma um café. Não, falando sério. A Vero é um serviço de assinatura de cafés e pra mim isso é revolucionário, gente. Eu acho isso incrível. Em vez de você ir lá no mercado e comprar um daqueles cafés horríveis que vão combinar vende no mercado, você sabe do que eu tô falando, né? Aquele café torradíssimo com gosto de carvão, assim. Em vez disso, não. Você recebe um café de altíssima qualidade, de nota alta, café realmente muito bom, de produtores independentes, produtores menores, que são rastreáveis, ou seja, você sabe de onde vem, você sabe qual é o cuidado com o meio ambiente desse produtor. Ajuda pequenos produtores, ajuda o mercado, né, de pequenos produtores, e além disso você recebe um café de altíssima qualidade. O meu chega em casa em grão, porque eu sou a chata do café em grão, e você pode saber exatamente de onde veio, vem todas as informações do café, vem, enfim, a pontuação, vem toda a descrição daquele tipo de café, e cada mês é um tipo de café diferente, enfim, é muito, muito interessante para quem gosta de café, e vamos combinar, nós somos maioria aqui neste país, tá? Fica aí a recomendação.
entrando lá na Vera e usando o cupom METEORO, vocês conseguem 30% de desconto na assinatura mensal, ou 10% de desconto nos produtos da lojinha, ou então 4 brindes na assinatura anual, que eu acho que super vale a pena. Vem uma prensa francesa, vem umas xicrinhas muito bonitinhas. Eu acho que é uma ótima indicação. Fica aí a recomendação e a gente se vê daqui a pouco, chat, para mais assuntos do dia. Beijos. Deixa eu desligar a trilha para sair. Beijos.